Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e no programa da semana passada refletimos sobre a humildade. Será que neste mundo tão competitivo e hostil é possível ser humilde? Vimos trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos e dicas preciosas dos filósofos Sócrates, Mário Sérgio Cortella e do palestrante espírita José Carlos de Luca. Lembrando que toda quarta-feira tem programa novo disponível em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, entre outros. Inscreva-se em nossos canais e lá no YouTube, por favor, acione o sininho para você poder receber os avisos de novidades. E claro, por favor, curta os episódios, compartilhe todos esses nossos programas. E no programa de hoje falaremos sobre cartas, mensagens que nos ajudam a mudar de direção, que indicam que podemos estar caminhando pelas estradas erradas da vida. E no episódio de hoje analisaremos exemplos de cartas, de boas mensagens, tanto no Evangelho quanto na doutrina espírita. Sem esquecer aqui que falaremos de Caetano Veloso também. Tudo isso a partir do próximo bloco. Bem, de tempos em tempos surgem manifestações, cartas, mensagens que tentam nos alertar para caminhos equivocados, que podemos estar aí seguindo ou nos mostrar novas tendências que são importantes para a evolução da sociedade. Um exemplo atual é que há alguns dias está circulando no Brasil um abaixo-assinado intitulado Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Ou seja, como o próprio título diz, é um manifesto em defesa da democracia. Manifesto esse que foi organizado lá pelos alunos, ex-alunos, professores da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Mais de 700 mil pessoas assinaram esse documento até o momento em que estamos aqui gravando este episódio. E é natural que a sociedade reaja a certas ameaças, situações negativas ou preocupantes. Em vários momentos na história vimos isso, seja em discursos antológicos de Martin Luther King, lá pelos direitos civis dos negros norte-americanos, seja, por exemplo, se a gente for um pouquinho mais para trás, lá do primeiro-ministro Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, estava tentando animar pelos seus discursos o Reino Unido a enfrentar no início, praticamente sozinho, diga-se, o nazismo, que já dominava boa parte lá da Europa. Outros documentos famosos mostraram que o mundo precisava se modernizar, modernizar as relações entre os seres humanos, ter novas práticas de convivência. Na Revolução Francesa, tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi apresentada no dia 26 de agosto de 1789. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 10 de dezembro de 1948. E vejam, esses são apenas alguns exemplos, hein? Só pincei aqui 2, 3 exemplos aqui para nós termos aqui uma ideia, podemos conversar um pouco sobre esse assunto. Mas o importante é que essas manifestações nos ajudam a prestar a atenção, a reavaliar as situações e comportamentos. E, obviamente, temos vários casos assim também, tanto no Evangelho quanto no Espiritismo. Porque é natural termos entendimentos equivocados. Às vezes, esse entendimento equivocado pode acontecer por desconhecimento. Às vezes, por um mau entendimento mesmo. Compreendeu de forma errada o conteúdo. E aí precisamos de alguém, de uma carta, de uma mensagem que nos alerte para o equívoco. Por exemplo, os 10 mandamentos, o decálogo, que também é reconhecido, ou as 10 palavras, como tem a referência lá no livro do Deuteronômio, essa mensagem ela teve uma função de esclarecer e mostrar a nova ordem para a comunidade liderada na época por Moisés e que reverbera até nos dias de hoje. O Sermão da Montanha, o mais importante discurso de Jesus, que está em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, também nos traz outras revelações importantes, como, por exemplo, a regra de ouro. Portanto, façam as pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Essa é a regra de ouro, Mateus capítulo 7, versículo 12. Também no Sermão da Montanha, Jesus atualiza a lei judaica em relação aos inimigos, por exemplo. Diz aqui Jesus, vocês ouviram o que foi dito,
ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês, a fim de que vocês sejam filhos de seu Pai que está no céu, disse Jesus, frase que é encontrada em Mateus, capítulo 5, versículo 43. De novo, são apenas alguns exemplos encontrados, dessa vez lá na Bíblia, de mensagens que nos passam uma orientação. E nós vamos ver muito isso, esse tipo de orientação, em algumas cartas do apóstolo Paulo. Ele funda uma comunidade cristã. Aí ele passa um tempinho naquela comunidade, orienta aquela comunidade, e depois ele segue no seu trabalho missionário, vai para outras cidades fundar outras comunidades. Bem, no entanto, aquelas comunidades podem, com o tempo, ter comportamentos equivocados, criar entendimentos que não foram passados pelo apóstolo. Para resolver isso, Paulo então escreve as cartas ou envia emissários, já que ele não podia, né? Vamos combinar aqui, estar em todos os lugares. É Paulo, mas não é onipresente, né? Nem onisciente. E o bom das cartas é que a mensagem chegou também até nós. E assim nós podemos ver que há 2000 anos o apóstolo enfrentava muitas dificuldades que são comuns até os dias de hoje aqui para nós. Vamos pegar aqui a primeira carta aos Coríntios, que foi uma comunidade que deu muito trabalho para Paulo. Logo no começo da carta, Paulo chama a atenção dos coríntios para uma perigosa divisão interna. Então vamos ler aqui um trecho para vocês entenderem. Logo no comecinho, capítulo 1, versículo 10, diz aqui Paulo: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, atenção, vamos grifar, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que, atenção, outra frase importante, não haja divisões entre vocês. Não haja divisões entre vocês. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Diz aqui Paulo, olha aqui, unidos num só pensamento e num só parecer. E o que estaria causando a divisão naquela comunidade? Logo na sequência, no versículo 11, Paulo explica: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. A casa de Cloé é de uma família lá na cidade de Corinto que ficou muito próxima de Paulo. Então eles, pelo jeito, alguns lá, essas pessoas dessa família, eles avisaram Paulo do que estava acontecendo na comunidade. Então por isso que ele está falando. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. E aí nós vamos agora entender quais são essas divisões. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma. Vamos lá. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Então está aqui a divisão. As pessoas estão seguindo aqui, cada um está seguindo uma linha. E aí Paulo fala, no versículo 13: Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? É aqui que está acontecendo a divisão. Então, Paulo tenta apaziguar os ânimos na comunidade cristã em Corinto, que se mostra rachada. Cada um querendo aqui seguir uma linha. Um está dizendo que eu sigo Paulo, outro fala que eu sigo Apolo, outro fala que eu sigo Pedro, outro não, eu sigo Cristo. Então, e aí Paulo fala, como assim? Só tem um Cristo, vocês têm que seguir apenas Cristo. Não tem essas divisões, não faz sentido isso, né? Então ele tenta esclarecer, e vejam que isso acontece naquela época, né? Tendo Paulo como mentor, gente. Olha só, é Paulo que está como mentor, tentando esclarecer aquelas pessoas. E mesmo assim, aqueles cristãos, mesmo recebendo toda essa mentoria de Paulo, essa orientação de Paulo, pessoalmente, né, eles estavam brigando entre si. Paulo escreve a carta para chamar a atenção para aquele caminho equivocado que aquela comunidade estava tomando, estava seguindo. Essa questão aqui da divisão não foi a única situação difícil da comunidade. Paulo aponta na carta, um pouco mais para frente, lá no capítulo 4, ele vai mostrar que tem um outro problema, vai chamar a atenção da comunidade para outra situação difícil. Então vamos ler aqui um trecho. Capítulo 4, versículo 14. Não estou tentando envergonhá-los. Olha só, o cuidado que ele está tendo, a diplomacia, né? Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Então, adverti-los. Ele está passando uma orientação, está avisando que eles estão seguindo por um caminho equivocado. E aí Paulo continua aqui dizendo o seguinte: por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, a qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus,
de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então ele vai mandar Timóteo como um emissário para relembrar aquela turma do que ele ensinou, a maneira correta da convivência naquela comunidade, como que eles deveriam se comportar. Então ele vai mandar Timóteo. Alguns de vocês, diz Paulo aqui na sequência, se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Percebo que Paulo escreve a carta para chamar a atenção do comportamento equivocado dos coríntios. E esse comportamento equivocado está trazendo divisões à igreja. Diz que vai enviar Timóteo para fazer aquele esclarecimento, reforçar conceitos que, pelo jeito, foram esquecidos pelos coríntios daquela comunidade. E Paulo diz que vai pessoalmente, se Deus permitir, como ele fala, né, confrontar os arrogantes e não hesitará a usar a vara nos teimosos, gente. Olha que dificuldade, hein? Perceba o esforço de Paulo para conseguir alertar aquela comunidade que está indo por um mau caminho. Então veja como é importante ter alguém que nos traz uma mensagem, que nos oriente. E Paulo tentou fazer isso com a comunidade em Corinto. E eu fico aqui imaginando o apóstolo nos dias de hoje, vendo o comportamento de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas apresentam um comportamento totalmente contrário aos ensinos do Mestre. Se ele se incomodava com as divisões na igreja em Corinto, o que o apóstolo diria das divisões pouco fraternas nos segmentos cristãos por várias divergências, principalmente divergências políticas? Acho que Paulo teria muito trabalho pela frente. E no próximo bloco, nós vamos ver outro tipo de mensagens, agora as mensagens que vêm do plano espiritual. No bloco anterior, nós mencionamos, além da carta de Paulo aos Coríntios, né, nós também mencionamos as orientações de Moisés, por meio dos 10 mandamentos, e de Jesus, não só pelo impactante Sermão da Montanha, mas por todos os seus ensinamentos contidos lá nos Evangelhos. E esses foram dois grandes momentos de revelação para a humanidade, ou seja, o plano espiritual maior nos enviou mensagens para seguirmos em um bom caminho. E aí vem a terceira grande revelação, que é o Espiritismo. Em seu último livro publicado em vida, que é o livro A Gênese, Allan Kardec comenta lá no capítulo 1, no item 41. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então, está revelando. O estudo aprofundado da doutrina espírita, preparado pela Federação Espírita Brasileira, comenta que o espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida na matéria e fora dela. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Então, nós vamos aprender aqui a ideia da reencarnação, da vida futura, e que tudo está interligado. Então, o Espiritismo é uma importante revelação, constituída de muitas cartas, de muitas mensagens, de muitas orientações vindas do plano espiritual maior. Como disse Allan Kardec na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos, disse aqui Allan Kardec. E essas comunicações espirituais são importantes para nós, porque somos seres humanos bem atabalhoados, confusos, atrapalhados, e precisamos de orientação, claro. Por quê? Para nos colocar aqui num prumo, num bom caminho novamente. Por exemplo, sabemos que precisamos fazer a caridade, ok? No entanto, muitos criam uma série de obstáculos, barreiras para não fazer a caridade. Quais são as principais aqui? Ah, não tenho tempo. Ah, não tenho recurso.
Ah, mal tenho como ajudar a mim mesmo. E por aí vai, né? A lista é longa. Aí vem o plano espiritual maior e nos mostra que quem coloca esses impedimentos para fazer a caridade está redondamente equivocado. As coisas são muito mais simples, bem mais simples. Como diz, por exemplo, o espírito do poeta Casimiro Cunha, na psicografia de Alaor Borges Júnior. Levanta cedo da cama irradiando alegria. Repete, devo fazer uma boa ação por dia. Vocês querem coisa mais simples do que fazer uma boa ação por dia? Pelo menos uma boa ação por dia. Mas já é uma ação caridosa. E não é necessário muito esforço ou abrir uma ONG, por exemplo, para ajudar o próximo. Nada disso. Simplesmente podemos fazer a caridade fazendo uma boa ação por dia. Aliás, a grande frase no Espiritismo, como vocês sabem, é que fora da caridade não há salvação. Mas às vezes nós esquecemos disso. Aí precisamos ler as cartas enviadas pelo plano espiritual para nos lembrar que desse item, de tantos outros importantes conteúdos para a nossa evolução espiritual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de São Vicente de Paulo envia uma carta, uma mensagem psicografada, que está publicada lá no capítulo 13, no item 12, em que ele esclarece didaticamente a importância da caridade. Vamos ler o primeiro parágrafo e eu vou colocar o link com a íntegra desse texto na descrição do episódio. Então, diz aqui o nosso querido São Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra, está contida nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se a regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo, ou seja, arranca dos seus hábitos a horrível chaga do egoísmo. Porque, cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. E atenção para essa frase aqui de São Vicente de Paulo. Preste atenção nessa frase. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Ou seja, a boa vontade está em falta e a boa vontade é sempre rara. Vede a multidão de homens de bem de que a vossa história evoca piedosas lembranças. Então, São Francisco de Paulo explica a importância de se fazer a caridade. Reforça a ideia de que não ajudar ao próximo é falta de boa vontade e que devemos também nos inspirar na história de pessoas que se destacaram ao fazer a caridade, nesses bons exemplos. Boa parte da doutrina espírita está repleta desses avisos, desses alertas, dessas mensagens, dessas cartas que servem para a nossa orientação e também para a nossa consolação. Só precisamos nos conectar com essas informações e aplicá-las em nossas vidas. Por fim, falamos sobre tantas cartas e mensagens ao longo do programa e não podemos deixar de lado a música. É uma importante forma de comunicação, de nos alertar para novos caminhos. E entre tantas ótimas composições, como aliás vimos no programa sobre Gilberto Gil, escolhi uma para o programa de hoje de Caetano Veloso, outro baiano como Gil, que essa semana comemorou também 80 anos. E nós vamos aqui falar de um dos seus primeiros sucessos, Samba em Paz, lançado em 1965. Época bem conturbada, como vocês sabem, aqui na história do Brasil, vivíamos aí a questão da ditadura, e Caetano, então, usa simbolicamente, numa interpretação possível, a palavra samba como uma metáfora para a democracia, para o povo, né, para a mobilização popular, enfim, que vai crescer, essa ideia dessa democracia, dessa mobilização popular, que vai crescer quando o povo perceber que é o dono da jogada. Ou seja, a democracia vai voltar e colocar fim à ditadura, ou numa série de outras extrapolações, há uma questão de uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais caridosa. E aí, na música, ele fala o seguinte: o samba vai crescer quando o povo perceber
que é o dono da jogada. O samba vai vencer. Pelas ruas vai correr uma grande batucada. Samba não vai chorar mais. Toda a gente vai cantar. O mundo vai mudar e o povo vai cantar. Um grande samba em paz. E como precisamos de paz, de esperança, por um mundo melhor, um país melhor, não? E essas mensagens, essas cartas, essas canções, esses manifestos nos ajudam a ir nesta direção. E conte nos comentários, a gente quer te ouvir aqui. Qual carta ou qual mensagem que mais te inspirou? Pode ser do Evangelho, pode ser do Espiritismo, fique à vontade. Pode ser até uma canção também, como nós colocamos aqui, uma do Caetano Veloso, sem problemas. Conta aqui para nós, qual carta ou mensagem que te inspirou, que te ajudou a ir para um caminho melhor? Se gostaram do programa, por favor, não deixe de curti-lo. E aqui fica sempre aquela lembrança que nós temos também grupos no WhatsApp e no Telegram, só para divulgar os episódios novos do programa, tá bom? Os links estão na descrição do programa, caso vocês queiram entrar aqui nos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo, hein? Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.